pessoas, eu sou a Érica do Gessimar. Fala pessoas, eu sou o Gessimar da Érica. Hoje vamos falar sobre ruídos na comunicação. Por quê? Hoje nós temos percebido que muitos problemas têm sido causados pelo ruído na comunicação. E hoje nós vamos falar o que são esses ruídos na comunicação e o que fazer para melhorar isso. Nós temos percebido que a falta da comunicação hoje já não é assim o grande problema. Hoje as pessoas têm se comunicado bastante, inclusive nas redes sociais, então a comunicação tem melhorado. O problema agora são os ruídos da comunicação, As pessoas estão se expondo de formas não tão positivas, de formas não tão claras, e aí como que o outro tem recebido essa informação, Como você tem passado a sua ideia. Tem até uma frase famosa que diz assim que eu sou responsável pelo que eu falo, e não pelo que você entende. Então, pensando nessa frase, eu não consigo falar se eu concordo ou discordo. Mas, enfim, o grande problema aqui é que nem sempre nós vamos ter tempo ou uma oportunidade de poder nos retratar de algo que nós falamos e que o outro entendeu de uma forma diferente. Então, temos que tomar muito cuidado aí ao usar essa frase. Por quê? Se eu quero que o outro entenda a minha ideia, eu vou me esforçar ao máximo para isso, Para que a minha ideia chegue ao outro da forma que eu quis explicar. Não que eu vou ser responsável pelo que ele vai entender, mas eu posso ajudá-lo mais porque é a minha ideia, então eu quero que ele entenda da forma certa, da forma que eu queria passar. Então pode acontecer uma coisa muito chata por aí, pode acontecer de eu falo alguma coisa, eu sou responsável pelo que eu falei. O Gessimar entendeu de uma outra forma e isso foi se passando à frente, Isso, inclusive, dentro de empresas, dentro de um local de trabalho, pode ser muito prejudicial, porque se eu falo algo e a pessoa entendeu de uma outra forma e ela passa isso adiante, isso chega no meu chefe e aí ele não quer saber, ele tá no dia ruim e ele me manda embora antes que eu tenha tempo de me explicar. Então isso é muito sério. Então vamos lá. Um dos ruídos que a gente pode evitar é o quê? A falta de foco na hora de se comunicar, É aquele famoso rodeio, aquela pessoa que faz um rodeio para poder se explicar, para poder passar uma ideia. Então essa pessoa, ela acaba tornando as coisas mais complicadas do que são. Porque esse tipo de pessoa, às vezes ela já falou o que ela queria, o outro já entendeu e ele fica ali rodeando, e aí ele perde o foco. Ele confunde o outro e ele não passa a ideia de uma forma clara. Geralmente pessoas que fazem muito rodeio para falar não têm clareza nessa passagem de informação. Fazer rodeios pode ser ruim, amor? Mas também ser direto demais também pode gerar problemas. Porque às vezes você quer resumir a situação para poder ser mais rápido, para poder passar logo a informação rápida, mas só que tem pessoas que não alcançam de uma forma resumida. Às vezes você tem que realmente passar, explicar, requer um pouco mais de habilidade para poder falar. De tempo. E às vezes você quer falar só o assunto rápido, e às vezes a pessoa às vezes a pessoa nem sabe qual é o assunto. Aí você quer direto no foco, sendo que você tem que explicar com mais elementos para que a pessoa consiga alcançar e entender realmente o que você está querendo dizer. E lembrando também que uma pessoa que só fala muito diretamente, essa pessoa é muito direta, ela não é tão bem vista, assim, Às vezes ela passa uma impressão de que ela é grosseira, rude, então tem que tomar muito cuidado aí com quem a gente fala, com quem a gente pode ser mais direto ou não. Se a pessoa já domina aquele assunto, eu posso ir mais diretamente falando com ela ali, que ela vai entender. Agora, não é todo mundo que a gente pode tratar assim, E tem certas pessoas que têm um certo bloqueio em receber alguma coisa de quem é muito direto, é muito rude, Você tem que tomar cuidado. Outra coisa que pode causar um ruído também na nossa comunicação é do nosso emocional naquele dia. Como que nós vamos estar, naquele dia? Se a pessoa acorda com o pé esquerdo e ela não sabe separar muito bem as coisas, Que aconteceu isso lá em casa, no meu trabalho eu vou chegar, se fulano vier falar comigo, eu vou com 7 pedras na mão. Então, é saber aí ponderar um pouco, o nosso emocional e separar as coisas, Aconteceu um problema X, tal horário,
morreu ali, porque as demais pessoas não têm nada a ver com o meu problema, não tem nada a ver com o que aconteceu. Então eu vou chegar no meu trabalho, eu vou ser simpática com as pessoas, porque eu faço com os outros aquilo que eu quero que eles façam comigo, né? Eu vou tratar do jeito que eu quero ser tratada. Então, eu vou ser simpática com as pessoas e nada de dar o troco de quem não te pagou nada lá atrás. E também, ao contrário também, né? Acontece alguma coisa no trabalho, chega em casa, tacando pedra em todo mundo. Os filhos que mais sofrem, coitados. É isso aí. Então, às vezes, o nosso emocional influencia demais da forma que a gente fala. Então, se a gente não tá no dia bom, vai uma dica. Fale pouco. Outro ruído também na comunicação é o vocabulário. Os intelectuais de plantão, né? Às vezes querem falar alguma coisa com palavras robustas, palavras mais refinadas, porque outra pessoa não entende, nunca ouviu falar aquela palavra na vida, ou então quer falar com termos técnicos, né? Vamos supor, você é um profissional da área da informática, aí você vai chegar para sua esposa, ela quer saber como é que faz para poder copiar um arquivo para outro, aí você começa a explicar um monte de termos técnicos que faz aqui, não sei o que, ela fica, tá, mas qual botão que eu aperto? Ela não vai nem entender, então tem que tomar bastante cuidado, porque não adianta nada se ela não entender. Aí vai ter um ruidaço na comunicação, né? Essa questão do vocabulário também, a gente tem que se policiar muito, porque às vezes, né, a gente fala de um jeito no trabalho, né, a gente conversa com as pessoas de um jeito mais formal, um pouco mais diferente no trabalho, e aí a gente chega em casa e tá naquele piloto automático, quer falar do mesmo jeito. Então vamos tomar cuidado, gente, porque tipo, a nossa vozinha, ela não vai conversar com a gente igual o nosso chefe, né, no trabalho. Então vamos saber conversar com as pessoas usando o recurso que cabe a cada uma delas. E um último ruído que nós escolhemos foi a distração. Esse ruído acontece muito assim dentro de casa, né? Principalmente com marido e mulher. Passou. Esse ruído acontece o tempo todo dentro de casa, principalmente com marido e mulher, né? Por exemplo, não tentem falar com o seu esposo quando ele estiver assistindo futebol. O futebol vai ser um ruidaço na comunicação de vocês. Porque não dá, gente. Eu sei, mulheres, é muito difícil se segurar. Vem assim, 1001 coisas na nossa cabeça e a gente quer falar naquela hora, né? Mas se o digníssimo estiver na frente da televisão assistindo um jogo de futebol, mesmo que ele fala, e a mulher tá aqui falando, e ele tá, no final, ele não sabe nada do que você falou. Ele não te deu ouvidos. Ou no videogame também. Ou no videogame. Então, assim, gente, quer conversar algo sério, algo importante, sem distrações, né? Sem filhos, brincando pela casa, arruma um momento para vocês conversar, quer tomar uma decisão, tire um tempinho sem nada para distrair. Esse ruído, ele atrapalha bastante também em sala de aula, né? O professor tá lá falando, principalmente se for aquela aula chata. Não é chata que fala não, gente. É uma aula maçante, uma aula... Cadê? Mas principalmente nessas aulas, e tudo te distrai, tudo te tira o foco, a atenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse ruído, porque ele está em toda parte, ele está em qualquer lugar e a todo tempo. O celular é uma distração, né, gigantesca hoje. Computador, televisão, né, os colegas conversando ao lado. Então tudo isso dificulta muito, tanto você passar uma informação ou você receber também. Mas tem umas coisinhas, pessoal, que a gente pode fazer para tentar melhorar a cada dia, né? Tirar um pouco esses ruídos do meio da nossa comunicação. E uma delas é você ser claro. Tente o máximo ser claro. Claro que como nós falamos, ser claro não é fazer rodeios, mas é perceber se a pessoa está entendendo o que você está falando. Não só se preocupar em falar, mas também perceber se a pessoa está alcançando o que você está falando. E, de repente, usar elementos que essa pessoa conheça, né? Para que a sua informação fique bem clara. Uma forma super bacana disso é dar exemplos também,
né? Você dando exemplos e colocando aquela pessoa dentro do seu exemplo, colocando a realidade daquela pessoa, o mundo daquela pessoa, coisas que ela conhece, aí a sua informação vai ser claríssima para aquela pessoa, porque tá dentro do mundo dela, de coisas que ela conhece, de coisas palpáveis para ela. Então você vai conseguir aí passar a sua informação de uma forma bem clara. Então, gente, use exemplos, dê exemplos, coloque a pessoa dentro dos seus exemplos, que isso dá muito certo. E algo que definitivamente acaba com ruído na comunicação é o retorno, é o feedback. É você chegar para aquela pessoa depois que você passou toda a informação, e aí, o que você entendeu? Pergunta para ela, o que você entendeu de tudo que eu falei? Isso vai funcionar assim tremendamente. E você ainda vai saber, vai ter ciência de como a pessoa interpretou aquilo que você falou, né? Porque ela vai explicar o que ela entendeu ali. Então, realmente, não vai ter ruídos. Se você se importa realmente que a pessoa entenda o que você está falando, você vai se preocupar em acompanhar isso. Por exemplo, que nem o telefone sem fio, né? Aquela brincadeirinha, né? Um fala aqui, chega lá no final, dá tudo errado, né? Sempre tá errado. Aí você fala, mas é culpa de fulano, a culpa foi quem ouviu. Já chegou em mim assim. A culpa nunca é de quem falou. E assim, se vocês perceberem, a culpa nunca vai ser do primeiro que falou o assunto, né? A notícia. Sempre de quem foi passou a informação. de quem passou a informação. Sempre foram dos outros que ouviram errado. Mas se o primeiro que falou a informação acompanhasse os outros no meio do caminho, quando chegasse lá no último, a informação teria perdido praticamente nada. Se a brincadeira do telefone sem fio fosse assim, eu falo e o outro vai me repetir o que eu falei. Eu falo pra ele, foi isso aí mesmo que eu falei. Ele passa e pede pro outro repetir pra ele. Foi isso mesmo. Se o outro repete errado, não foi isso não. Eu falei isso, isso e isso. Aí a brincadeira não teria graça porque ia chegar certinho no final, porque não ia ter ruído na comunicação. Mas o telefone sem fio é justamente uma junção de todos esses ruídos, mas muito interessante isso que o Gessimar colocou. A culpa nunca é de quem passa a informação, né? Nunca é do primeiro. É porque as pessoas vão ouvindo e vai ouvindo errado e ali a informação chega de um jeito completamente diferente. E esse telefone sem fio tá no nosso dia a dia. Então tem como, a partir de agora, a gente começar a se policiar um pouquinho. Como que a minha comunicação tá? Ela tá clara? Fulano, o que você entendeu que eu falei? Eu falei isso, isso, isso e isso. Olha, se eu fui direta demais, se eu fui um pouco grosseira, você me desculpa? Você me perdoa? E assim, gente, a gente vai melhorando a cada dia. Nossa comunicação vai ficando cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue com a gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like aqui pra gente, pra nos ajudar, pra nos incentivar, nos motivar. E até o próximo vídeo. Tchau!